E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito da álgebra. E nesta aula nós iremos estudar uma equação bem interessante, que é a equação biquadrada. Tranquilo? Então, pessoal, vocês verão que nesta aula nós iremos definir o que é uma equação biquadrada, iremos justificar o porquê que ela ganha esse nome, tá? De equação biquadrada, e veremos como é que a gente faz para resolver esse tipo de equação. Show? Então, vamos lá. Bom, pessoal, logo de início eu já trago para vocês a definição de equação biquadrada. Olha o que diz aqui, ó. Chamamos de equação biquadrada a toda equação que pode ser reduzida a esta forma aqui, ó. ax elevado à quarta mais bx quadrado mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são números reais, com a diferente de zero, e eles são chamados de coeficientes dessa equação biquadrada. Tranquilo até aqui? Bom, essa é a definição de equação biquadrada e ela possui essa estrutura. Vamos justificar agora o porquê que ela ganha esse nome de equação biquadrada. Anteriormente, nós já estudamos a equação do segundo grau. Vocês lembram da equação do segundo grau? Sim, né? A equação do segundo grau, pessoal, ela pode ser chamada de equação quadrada. E como é a estrutura da equação de segundo grau? Vocês lembram? É a seguinte, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a equação de segundo grau, que é uma equação quadrada, é escrita dessa forma. Agora eu quero que vocês tentem perceber as diferenças entre essa equação, que é a equação quadrada, e a equação biquadrada. Perceberam a diferença? Aqui nós temos um x elevado ao quadrado, colado no coeficiente a. Aqui nós temos um x elevado à quarta, colado no coeficiente a. É como se a gente pegasse esse x elevado ao quadrado e elevasse ao quadrado, para obter esse x elevado à quarta. A mesma coisa acontece com esse x aqui. Se você pegar esse x e elevar ao quadrado, você obtém x elevado ao quadrado. Por isso que essa equação é chamada de biquadrada. É como se você pegasse a equação quadrada e elevasse esses termos aqui, ó, o x ao quadrado e o x ao quadrado. Certinho? É muito quadrado, né? É biquadrado, é quadrado. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a justificativa do porquê que essa equação ganha esse nome. Tranquilo? Bom, a partir de agora nós iremos aprender a resolver esse tipo de equação. Bora lá? E como é que a gente vai aprender a resolver as equações biquadradas? Através de exercícios resolvidos. No exercício resolvido 1, ele pede para a gente determinar as raízes dessa equação aqui. Show? O passo a passo que eu irei apresentar aqui para vocês para resolver as equações biquadradas vai servir para todo tipo de situação, tá? Não importa a equação que você pegue, vai dar para resolver dessa forma. O primeiro passo, pessoal, é realizar uma manipulação algébrica nesse x elevado à quarta. Esse x elevado à quarta eu vou reescrever ele assim, ó. X ao quadrado elevado ao quadrado. É exatamente a mesma coisa, só que está reescrito de uma forma diferente. A gente sabe que x elevado ao quadrado é uma potência de potência. E uma potência de potência, para ser resolvida, basta multiplicar aqui os expoentes. Então, 2 vezes 2, 4. Mesma coisa, tá? Os demais termos eu vou apenas repetir. Menos 13x ao quadrado mais 36 igual a zero. Bom, o primeiro passo é realizar essa manipulação. Qual é o segundo passo? É realizar uma mudança de variável. Ah, professor, e o que danado é isso? Como é essa mudança de variável? É muito simples. No lugar do x ao quadrado, a gente vai colocar qualquer outra incógnita. Eu vou chamar de y aqui, mas você poderia chamar de w, de a, de b, de c, qualquer letra, né? Eu vou chamar de y, que é o mais comum, tá? Então, nessa equação, no lugar do x elevado ao quadrado, a gente vai pôr um y. Então, essa equação ela vai ser reescrita da seguinte forma. Y ao quadrado. Então, professor, por que o y ficou ao quadrado aqui? Por conta desse camarada. Certinho? X ao quadrado é o y, só que como tem um expoente 2 aqui, fica y ao quadrado. Show? Menos 13, x ao quadrado é y, então menos 13y, mais 36 igual a zero.
Pessoal, realizando essa mudança de variável, a gente saiu de uma equação biquadrada para uma equação quadrada, para uma equação de segundo grau, que a gente sabe resolver. E para resolver essa equação de segundo grau, a gente tem diversas formas, né? Pela técnica de completar quadrado, utilizando a fórmula de Bhaskara ou por soma e produto. Nesse caso, eu vou resolver por soma e produto porque eu identifiquei que o coeficiente que há aqui ele é igual a 1. Dá para vocês perceber? Se o coeficiente A é igual a 1, a gente pode tentar resolver por soma e produto. Eita, professor, eu não lembro como é que resolve uma equação de segundo grau por soma e produto. Não esquenta, eu vou deixar essa aula disponível aqui no card para vocês assistirem e ver como é que resolve. Mas de toda forma eu vou recordar aqui, tá bom? Nós sabemos o seguinte a respeito da soma e o produto das raízes da equação de segundo grau. Olha só, a soma dessas raízes é exatamente o valor de menos b, tá? E o produto das raízes é exatamente o valor de c. Show? Então, soma das raízes é menos b, produto das raízes é igual a c. Só que isso daqui só é válido quando o coeficiente a ele é igual a 1. Tranquilo? Bom, sabendo dessas informações, a gente pode substituir o valor de b e o valor de c aqui, né? Para a gente trabalhar com valores. Então, olha só. Y' mais y duas linhas vai ser igual a menos b. O b é menos 13. Fazendo o jogo de sinal vai ficar 13 positivo. Não é isso? Y' vezes y duas linhas vai ser exatamente o valor de c, que é 36. Bom, pessoal, nesse momento nós temos que pensar em dois números que somados dá 13 e multiplicados dá 36. Quem vai ser aí o nosso y' e o y duas linhas? Pensem em dois números que somados dá 13 e multiplicados dá 36. É fácil, né? Esses números são 4 e 9. 4 mais 9 é 13, 4 vezes 9, 36. Então quer dizer que a gente já terminou de resolver essa equação biquadrada? Ainda não. O que a gente acabou de resolver foi a equação de segundo grau, a nossa equação quadrada. Nesse momento, pessoal, a gente volta para a mudança de variável para descobrir quem é o valor de x, que a gente descobriu quem que era y, né? O nosso objetivo é saber quem que é a incógnita x, quem são os possíveis valores. Então nós temos duas possibilidades. Quais são essas duas possibilidades? O x ao quadrado pode ser igual a 4, que é o y, ou o x ao quadrado pode ser igual a 9. Esse tipo de situação a gente já sabe resolver, né? X ao quadrado igual a 4, isso vai ser x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, x aqui vai ser mais ou menos 2. Tranquilo? Ah, professor, então quer dizer que 2 e menos 2 são raízes dessa equação biquadrada aqui. Exatamente, pessoal, é isso mesmo. E em relação ao x ao quadrado igual a 9, olha só. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, x vai ser igual a mais ou menos 3, que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, 3 e menos 3 também são raízes dessa equação biquadrada? Isso mesmo. Então, a equação biquadrada possui 4 raízes. Essa daqui, sim, ela possui 4 raízes. Tranquilo? Bom, pessoal, esse daqui é o procedimento. Simples demais. Primeiro passo, realizar uma manipulação nesse x elevado à quarta. Segundo passo, fazer a nossa mudança de variável. Fazendo essa mudança de variável, a gente recai numa equação de segundo grau, que a gente sabe resolver. Aí a forma de resolver a equação de segundo grau, vocês escolhem. Depois que a gente resolve a equação de segundo grau, encontra as raízes, a gente volta de novo para a mudança de variável para descobrir os valores da incógnita inicial. Certinho? Vamos fazer outro exercício aí resolvido, envolvendo aí a equação biquadrada. Exercício resolvido 2, determine as raízes dessa equação aqui, ó. Equaçãozinha biquadrada. Qual é o primeiro passo? Realizar uma manipulação nesse x elevado à quarta. Como é que a gente vai reescrever ele? Vai ficar x ao quadrado é elevado ao quadrado, o restante a gente repete. Menos 8x elevado ao quadrado mais 16 igual a zero. Pronto, feito isso, a gente faz a nossa mudança de variável. E qual é a mudança de variável que a gente faz? No lugar do x ao quadrado, a gente põe o y. Então essa equação vai ficar y ao quadrado menos 8y mais 16 igual a zero. Show?
Nesse momento, pessoal, eu percebo que o coeficiente A dessa equação de segundo grau é igual a 1. Então, vou novamente tentar resolver por soma em produto. A soma das raízes é menos B. O B aqui, pessoal, é menos 8. Então, como é menos B, esse camarada ele vem positivo. É só inverter o sinal, né? E o produto das raízes, y' vezes y2', é exatamente o valor de C, que é 16. E agora, nós temos que pensar em dois números, y' e y2', que somados dá 8 e multiplicados dá 16. E aí, quais são esses números? Esses números, na verdade, é o mesmo número, né? É o 4. 4 mais 4 é 8. 4 vezes 4 é 16. Ah, professor, e pode ser o mesmo número? Claro que pode. O que é que isso significa? Que essa equação quadrada aqui, ela possui apenas uma única raiz, que é o 4. A gente já terminou de resolver a equação biquadrada? Ainda não. Nesse momento, a gente já sabe quem que é o valor de y, então a gente volta para a nossa mudança de variável. Só que nesse caso, o y assume um único valor, né? Que é o 4. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4. O x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X vai ser igual a mais ou menos 2. Pronto. Agora sim, a gente finalizou. Ah, professor, então quer dizer que essa equação biquadrada do exercício resolvido 2 possui apenas duas raízes. Isso mesmo, apenas duas raízes. Pessoal, e para finalizar aqui com chave de ouro, vamos resolver mais outro exercício resolvido envolvendo aí as equações biquadradas, certinho? Nós temos aqui essa equação, 2x elevado à quarta mais 11x quadrado mais 16 igual a zero, tranquilo? Qual é o primeiro passo? Realizar uma manipulação nesse x elevado à quarta. Vai ficar assim, ó, 2 que multiplica x elevado ao quadrado elevado à quarta. Eu acho que vocês já pegaram essa parte, né? É sempre a mesma coisa. Mas o resto eu repito, 11x quadrado mais 16 igual a zero. Agora, pessoal, a gente faz a mudança de variável. Qual é a mudança de variável? Eu gosto de x ao quadrado igual a y. No lugar do x ao quadrado eu ponho y. Então vai ficar 2 vezes y ao quadrado mais 11y mais 16 igual a zero. Tá aqui a nossa equaçãozinha de segundo grau. Nesse caso, o coeficiente A é igual a 2, então não é conveniente tentar resolver por soma e produto. Nessa situação, eu vou tentar resolver pela fórmula de Bhaskara. Só que para aplicar a fórmula de Bhaskara, nós precisamos determinar o nosso delta, né? Lembra do delta? Que o delta é b ao quadrado menos 4ac? Pois é, vamos determinar esse cara primeiro. Então, o delta vai ser b ao quadrado, o b é 11, então 11 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 16. Show? Vamos puxar para cá. O nosso delta vai ser 11 ao quadrado, pessoal, é 121. Menos 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 16, quanto que é? Olha só, 8 vezes 10 é 80. 8 vezes 6 é 48. É 80 mais 48, 128. Eita, pessoal, olha só, o nosso delta vai dar um número negativo. 121 menos 128, isso dá menos 7. Se o delta é negativo, a gente já sabe o que isso significa, né, pessoal? Significa que essa equação aqui, essa equação do segundo grau, ela não possui raiz. Então, se essa equação do segundo grau não possui raiz, a equação biquadrada também não vai possuir raiz. Então, aqui a nossa resposta é a seguinte. A equação biquadrada não possui raízes. Ela não possui raízes. Se essa equação aqui do segundo grau, que a gente tentou resolver, não possui raízes, a equação biquadrada também não irá possuir. Tranquilo? Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula a respeito aí das equações biquadradas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa essa dúvida aí nos comentários, que a gente tenta explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo,
Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu e até mais!